Deixa eu ver se está na hora. Está na hora da confusão. Se você errar todas as vezes, não vai te dar problema. Tá? Fica à vontade para errar. Você me rebaixou agora porque eu estou falando que eu posso ser um candidato a presidente no futuro. Vocês estão querendo colocar a gente que não serve para vereador. Mas só uma correção. Eu não sou coach. Acho que a imprensa insiste nisso aí. A partir de agora, quem falar isso é fake Mas news. Mas é conhecido assim, isso. Então vamos rever. Como é que a gente você sabe que eu tinha essa pergunta para você. Vamos porque lá. A gente entrevistou aqui o prefeito, Ricardo Nunes, o candidato Boulos, o deputado Boulos, e eu vi em outras declarações, enfim, sempre que se referem a você, falam o coach, nem se adicionando, falam o coach. O que significa? Isso é uma coisa que... E agora você corrigiu, não sou coach. O que significa coach? Assim, é uma coisa ruim ser coach? Não, é assim... Hoje as pessoas elas falam que são qualquer coisa e se ela se considerar ser qualquer coisa, você tem que aceitar calado. Né? A gente está nesse mundo. Agora eu não respondo por essa qualificação, não exerço essa função. Eu sou investidor, já publiquei mais de 60 livros, sou CEO de um grupo de mais de 40 empresas, que eu sou majoritário nelas. E essa pegação no pé sobre o coach, na tradução do inglês para o português, nada mais é que treinador. Só que coach é uma profissão, eu não exerço essa profissão. E por que eles chamam assim? Mas a pessoa, por exemplo... Quando que isso começou? O Guilherme Boulos, por exemplo, me chamou de coach e picareta, duas coisas que eu não sou. Mas o fato dele me chamar só vai reverberar na cabeça das pessoas que têm a mesma frequência que ele. Se o mundo inteiro me chamar de qualquer coisa, não vai mudar a minha identidade, a minha realidade. Eu só estou falando para vocês, inclusive você me deu de presente agora, e agradeço e vou ler os livros de vocês, da My News, e um deles lá é sobre fake news. E quem continuar falando isso está dando notícia falsa. Agora, como é que classificamos as suas orientações feitas aí através de vídeos que ajudam os empreendedores? Como é que se classifica? Treinamento? Pode chamar, por exemplo, você pode chamar de mentor, mas aí você vai falar que o cara que está no jornalismo dando instrução, você vai chamar ele de coach. Coach, na profissão, é alguém que faz perguntas e nessas perguntas extrai ações das pessoas. Eu não exerço essa profissão. E eu tenho corrigido sempre as pessoas, eu sei que é uma insistência. Eu tenho um vídeo no Instagram com 56 milhões de visualizações, onde o pessoal da Globo, né, de forma deselegante, fala que eu produzi uma fake news ali, que eu já comprovei que aquilo ali não existe. E aí eu falo, se fosse tão informada, pelo menos saberia que eu não exerço essa profissão. Agora tem muita gente que quer ser coach pelas redes sociais, é isso. Então não é uma forma de tratar de forma errada. Não é qualificação. Não é qualificação minha. Isso mostra a desinformação no país. Perfeito. Não tem nada contra. Poderia ser numa boa, mas eu não exerço isso. Agora é um empresário, é influenciador digital, que quer agora ser político. E já tentou, já foi candidato a deputado, foi eleito. A eleição foi barrada sob a justificativa de falta de documentação, mas teve uma votação expressiva. Já se cogitou seu nome até para a presidência, quando se falou da inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, e agora possível candidato, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Qual o seu objetivo? Meu objetivo é servir. Eu acho que tem uma fase na vida das pessoas que conseguem prosperar muito, que ela não acorda mais com desejo de comprar coisas. Você vai ver que a maioria dos bilionários do mundo, eles querem doar o dinheiro. Perde um pouco esse sentido de, qual que é o desejo em querer comprar alguma coisa, né? Eu fui picado por o espírito público em 2019, no final do ano. Eu estive em Luanda, na África. E ali eu abracei um projeto, né? Não foi eu que criei, mas eu abracei esse projeto, chama Camizungo. Se quiser ir no YouTube, digitar Camizungo, Pablo Marçal, você vai achar. E ali eu fui, né, servir aquelas pessoas, sentindo meu coração de ir. E aí, na hora que eu estava indo embora, um garoto chamado Paulo, em Angola se fala português, né? São 10 nações do mundo que falam a língua portuguesa. E aí esse Paulo vira para mim e fala assim, você nunca mais vai voltar aqui, né? Aquilo destruiu meu coração. E eu falei, eu não só vou voltar, mas só largo isso aqui depois que a última família entrar na última casa. Lá, em 2019, todas as famílias moravam em casas de lata. E eu comecei esse projeto todos os anos, fui 1 ou 2 vezes lá. Eu envio recursos, meus aniversários eu faço leilão, e milhões, né, são destinados para lá. Todo o recurso que eu já captei
com educação lá. Eu nunca trouxe R$1 para o nosso continente, eu deixei tudo lá. Eu uso o meu network, uso a minha influência para terminar essas casas lá. Salvo engano, já deve estar chegando aí em 50 casas que a gente está fazendo, mas o mais interessante foi aí onde eu recebi isso. Para construir as casas, custaria ali em 2019 R$25 milhões. R$25 milhões a gente juntar, resolveria, né? Aqui no leilão do Neymar, que eu participei, ajudei, fui um dos maiores contribuintes lá, a gente arrecadou 21 milhões. Só que eu chamei o povo e falei, se essas pessoas não mudarem a mentalidade, não adianta dar o dinheiro para elas. O que era o cenário de 2019? É por isso que eu acredito na mudança de São Paulo, do Brasil e de quem tiver a fim de mudar a mentalidade, que é a minha principal frente. Os homens não trabalhavam, as mulheres pegavam na enxada e as crianças cuidavam das crianças. Hoje está com pleno emprego. Ao invés da gente plantar árvores para eles, a gente comprou as sementes. Ao invés da gente construir as casas, eu doei a fábrica de tijolo, que é produzido lá de forma orgânica, no próprio local. E hoje tem pleno emprego e os homens estão trabalhando e as mulheres não estão na enxada mais. Ou seja, uma transformação social aconteceu nesses 4 anos que se passaram. Vai completar 5 agora no final do ano. E esse lance social me pegou muito. Então, eu tenho esse compromisso lá. Outras empresas que a gente tem em outras nações, tipo Portugal, abraçaram... Portugal, França, Alemanha, Estados Unidos abraçaram outras nações africanas. Meu objetivo é abraçar todas as 54. É um compromisso meu. Então, assim, eu entrei nessa frente, isso mudou meu patamar de servidão como pessoa. Prosperamos muito, né, em diversos negócios. Não sei se vocês vão entrar nesses assuntos. Eu não tenho nenhum desejo de comprar nada. Eu quero ajudar. Eu entrei nesse patamar nos meus 37 anos de idade, o pai de 4 filhos, casado com a Carol há 15 anos. E esse é o Marçal. É claro que vocês vão fazer perguntas de várias polêmicas, e eu explico isso para vocês. O mundo hoje, o maior ativo é a atenção. Por que a escolha do PRTB? Houve a sua inscrição pouco tempo antes da janela partidária, não é? Uma mudança de partido. O PRTB pensava em lançar o Padre Kelman, né, que já foi candidato à presidência. Por que PRTB? Eu não escolhi o PRTB. Foi de última hora uma questão que o Emael não cumpriu a palavra dele comigo. Eu estava em Roma, ele me liga e fala, você não vai sair mais pré-candidato. Não me deu justificativo. Segundo interlocutores aí, ele disse que ficou magoado com a fala minha, e eu não entendi qual foi a colocação dele. Eu acho que ele fechou, foi um acordo com o Nunes na época, eu acho, tá? Mas ele me pegou assim, eu rodei tudo que eu podia, fui atrás de grandes partidos. As pessoas, né, às vezes me confundem achando que eu estou fazendo isso por marketing e tudo, mas tem 2 anos que eu virei essa chave politicamente, não sei se você acompanhou, mas eu fui candidato oficial à presidência da República na convenção do PROS, de manhã, à noite a Justiça derrubou. E aprendi demais, eu rodei 62 mil quilômetros nessa candidatura à presidência, que envolvi 10 meses e investi milhões nesse negócio, e chegar no dia, essas pessoas darem essa rasteira. Eu falei, quer saber? Eu vou virar esse negócio para deputado. Aí fui recorrendo. O Tasso está aqui, um dos melhores advogados do Brasil, meu braço direito hoje. E, inclusive, ele viajou muito na campanha, né? E hoje ele é presidente do nosso grupo empresarial. Eu rodei esse tempo todo, e faltando 13 dias para a campanha, tive o cancelamento geral mesmo da candidatura, sem direito a recurso e tal, acabou ali. Eu falei, então faz o seguinte, ninguém entendeu nada. Eu falei, vira esse negócio para deputado, porque eu não vou jogar energia fora das pessoas que olharam dos meus olhos no Brasil inteiro acreditando nisso. E aí ninguém acreditou. Você vai se rebaixar? Vou com muito orgulho. A gente foi lá, 243 mil votos, fomos eleitos. E foi, de novo, um tapetão. Eu já ressignifiquei isso, inclusive, né? Mas eu vou vingar esses votos. Vai ser nessa pré-candidatura e nessa candidatura, sequentemente. Pablo, primeiro, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde. Você controla uma plataforma de comunicação direta com os eleitores, com um domínio da linguagem, com um domínio do método de penetração digital, de engajamento digital, coisa que a classe política tenta e poucos conseguem. Então, você já entra nessa disputa com uma vantagem nessa comunicação direta com as pessoas.
Mas essa tua plataforma, a tua conversa com o seu público, esses bilhões de pessoas que acompanham vocês, você menciona sempre esses números muito superlativos, ela é sempre no sentido de prosperidade. A prosperidade é uma expressão comum nas suas conversas com o seu público. Eu vou te fazer uma provocação. Você está agora se candidatando à Prefeitura de São Paulo, né? Na condição ainda de pré-candidato, mas a partir da convenção, dia 5 de agosto, você pretende se candidatar oficialmente. Governar a cidade de São Paulo é uma plataforma de problemas. É problema das 3 da manhã até as 2 da manhã do outro dia. Ah, não. Me deixa pegar isso logo, então. Então, deixa eu te fazer a pergunta. Você vai deixar de falar de prosperidade para as pessoas para olhar para o buraco na rua e para olhar para o medicamento no posto de saúde, para o asfalto, para a falta de energia, para a poda de árvore. Qual é a sua disposição de fazer essa migração de um assunto que é muito bom para as pessoas ouvirem, né? Motiva as pessoas. Você fala sempre de como atingir os objetivos, né? Para assumir essa plataforma que, assim, a gente sabe que você tem conhecimento desse cenário, mas eu queria te perguntar, pessoalmente, como é que vai ser na tua cabeça virar essa chave de ser solução para as pessoas, ou seja, apontar caminhos para, de repente, administrar essa enorme confusão que é administrar a maior cidade da América do Sul? Não é tão confusão assim, não. Acho que, para a gente incompetente, pode ser uma grande confusão. Você tendo 32 subprefeituras, você dividir o povo de São Paulo, dá uma cidade interior, cada subprefeitura. É modelo de gestão. Agora, você pegar um loteamento, eu sei que até que você vai perguntar depois, tipo, mas você vai fazer sozinho? Jamais. Mas se você entrar, igual o Nunes está aí com 10 partidos, você está 100% loteado e não tem o que fazer. A gente tem um PIB aqui de quase 1 trilhão. E eu vou te falar uma coisa que talvez você não percebeu. A minha entrada na Prefeitura de São Paulo vai provocar uma situação diferente. Hoje, aqui em São Paulo, deve ter umas 80 mil famílias que têm segunda casa ou na Europa ou nos Estados Unidos. Tem muita gente rica aqui. E o que eu tenho percebido dos meus amigos, que são super ricos, é que eles não estão acreditando no Brasil por causa do governo de hoje, federal principalmente, e estão investindo fora. Então, nunca na história do país saiu tantos bilhões, igual está saindo de investimento daqui. A gente tem um triângulo na sociedade. O Estado, que não é nosso pai, nem nossa babá, que é um suporte para o progresso. Nós temos as pessoas que precisam de suporte e temos os ricos e super ricos que levam o progresso. Não é o governo que leva o progresso. Aí você fala, como assim não é o governo que leva o progresso? Eu te provo, nós temos 21 milhões de empresas no Brasil, algo aproximado. Fecha tanta empresa que nunca esse número dá certo. 21 milhões de empresas. Se fechar todas as empresas, quem é o governo? Então, nós somos 100 milhões de trabalhadores no Brasil e 21 milhões de empresas. Deve dar algo em torno de 40 milhões de empreendedores. Apesar que, se você for excluir o MEI, eu considero ele empreendedor do mesmo jeito, mas se for excluir, a gente não tem stand de empresa, bem menos. Só que 50% das empresas do Brasil estão no estado de São Paulo. E aí, aqui é a grande locomotiva. O que acontece na cidade de São Paulo vai para o Brasil inteiro. Nós somos 5.557 municípios aqui no Brasil. Aqui em São Paulo, inclusive, eu fui votado em todos. Essa aí eu quero que a agência Lupa cheque aí para mim. 645 cidades tem em São Paulo e eu tive voto nas 645. Você falar sobre a minha pessoa pegar esse pepino, esse tanto de problema, para mim é uma diversão. Se você às vezes tivesse me acompanhado, você ia perceber que eu tenho um lema, é um código chamado Eu Amo Problema. Se as pessoas não gostarem de problema, elas não crescem. Eu sempre estou num problema. Eu estou terminando um desafio físico agora, dia 13, com o Cariani, que eu fiz uma aposta com ele de trincar meu corpo. Perdi 11 centímetros até ontem, estou com 75 quilos, meu ápice de peso era 100, eu estou com 25 quilos a menos, 11 centímetros de barriga a menos e estou com 8% de gordura corporal. Aí você fala, por que você faz essas coisas? Eu sou Ultraman, sou Ironman, eu já publiquei mais de 60 livros, eu gosto sempre de estar enfiado num problema. Então, acabando isso aqui, inclusive, já desafio até o Popó a lutar com ele, acho que vai ficar para o ano que vem. Mas, sim, para terminar a resposta, não com delonga, mas, para mim, vai ser uma completa diversão gerir uma cidade dessa. Acabei de pousar aqui no Parque Paulista, eu olho assim e fico pensando, gente, cadê a pessoa para governar isso aqui? Me dá sempre aquele calafrio de pensar, gente que não tem mentalidade de riqueza para governar uma cidade dessa. É por isso que eu coloquei meu nome à disposição. Mas, Pablo, você fala, desculpa insistir nesse tema, mas você fala sempre da sua visão de gestão, né? Gestão, uma visão social, mas tendo a visão de gestão empresarial, que você é um empresário de sucesso. Eu queria trazer aqui, que recentemente nós tivemos um prefeito de São Paulo que era o gestor, que era o João Dória. Ele não era político, era gestor. Ele ficou 1 ano e pouco na prefeitura e abandonou a prefeitura, certo?
São Paulo tem um pouco de trauma dessa coisa da gestão empresarial, porque quando você chega, senta na cadeira de prefeito, para você comprar uma agulha, você tem que fazer uma licitação. Claro. Então, assim, a mentalidade empresarial dentro do poder público nem sempre prospera, para usar uma expressão que você gosta. Sim. Eu queria saber como é que você trata esse desafio de, assim, a vida toda você sempre foi dono do seu destino. Você sempre tomou decisões. Isso aí está tocando meu coração profundamente. Essa lentidão, essa falência múltipla desses órgãos estatais, para mim, Como é que dá para fazer? Como é que dá para quebrar essa lentidão? Tem que ter paciência. O código número 1 de investidor, também sou investidor profissional na Bolsa, é ter paciência. Então, eu também quero ser presidente da República e vou ser presidente aos 60 anos, quando meus cabelos estiverem brancos. Mas o desafio agora é ser no São Paulo. 60 só? Você acha que precisa de mais? Estou dizendo que é muito tempo. Então, paulistano pode ficar tranquilo que você é eleito prefeito, não vai abandonar a prefeitura. Não, esse deixa eu te falar. Meu ponto. O paulistano tem o trauma como várias vezes. E esse trauma não precisa preocupar comigo, porque você não vai achar nada meu que eu comecei, que eu larguei no meio do caminho. E de tempos em tempos, existem levantes políticos na nação. Quando a Dilma Rousseff, por exemplo, caiu, foi parte desse levante da população não aguentar aquilo. Com a volta do Lula, esse cara, eu acho que, salvo engano, há 14 anos, 13 ou 14 anos, completando 14. Dificilmente alguém toma essa eleição do Lula na próxima eleição. A não ser que ele morra, não estou esperando por isso, mas a idade chega para todo mundo, ele está acima da média, inclusive, dos brasileiros. O brasileiro, acho que morre masculino em 74 anos, ele já está na hora extra, né? Mas se ele conseguir passar da hora extra dele, eu acho que dificilmente qualquer ser humano ganha dele. Por quê? Porque o brasileiro ele tem esse perfil de estabilidade. Terminando a resposta da primeira parte da pergunta que você fez, eu vou ter paciência. Agora, já tem um sistema que não funciona, e se você colocar gente que não tem capacidade para mudar isso, só piora. Então, você pega, por exemplo, alguém que só tem blá, blá, blá e aceita isso, eu não vou aceitar, mas eu vou ter paciência. Ah, mas você vai ser muito acelerado, mas não vou pular etapa. A aceleração é diferente. Por exemplo, se eu pegar 2 grávidas, a gravidez geralmente dura 41 semanas. Né? Minha esposa é quadrigesta, a gente tem 4 filhos. A gente esperou lá 41 semanas para a criança chegar. Se eu juntar 2 mulheres, eu não quebro o processo natural de uma gravidez. 2 mulheres juntas não produzem uma gravidez de 4 meses. Ou seja, tem coisas que são naturais, tem coisas que são artificiais. As artificiais, com processo e procedimento, eu consigo acelerar. Então, essa ineficiência da máquina pública, se você criar mecanismos com inteligência artificial, vai ser a coisa mais assustadora. Eu vou trazer tecnologia, que é o que eu faço, e foi isso que escalou os meus negócios. Eu acho que trazer isso para dentro da máquina pública vai fazer com que a gente não precise aumentar impostos, mas a gente aumente tecnologia para fazer com que a gente aumente a receita do Estado, que você nunca viu um político discutindo isso. Ao invés da gente ficar criando empresas estatais para colocar companheiros, a gente tem que criar empresas com tecnologia para gerar valor de mercado e vender, inclusive. Aí você fala, vender por quê? Porque a geração de venda disso, daquilo que a gente cria, não é de empresas de bens naturais. Eu não sou a favor de vender empresa com bens naturais. A favor de vender empresa de tecnologia. Você cria, por exemplo, eu investi R$1 milhão numa empresa, ela foi avaliada em 300 agora, por um fundo. Você pega uma empresa que você investe R$1 milhão e ela tem uma avaliação de 300, você imagina o Estado fazendo um negócio desse. Na China, eu tenho negócio na China. Sabesp, você é contra a privatização? Olha, eu não sou contra pela ineficiência que tem hoje. Se o Estado não der conta, eu participei de uma empresa, quase 8 anos da minha vida, 7 anos e meio, que foi a privatização do sistema Telebrás. Eu participei ali, fui executivo no grupo Oi Brasil Telecom, e aí eu lembro, quando eu era criança, de ficar com a barraca com meu pai na porta da Telegoiás para comprar uma linha telefônica. E depois eu entrei no prédio que era dessa estatal, ela fedia mofo, ninguém tirava isso dali. A ineficiência do Estado é gigantesca. Por quê? Porque não tem um projeto institucional para a cidade, ninguém é municipalista, você não tem estadista nem republicano a ponto de entrar na política e falar assim, nós iremos fazer um projeto para o país, igual a China está fazendo. As pessoas só fazem projeto eleitoreiro. Eu sentei uma vez com o Rodrigo Garcia, na disputa eleitoral, ele jurava que ia ganhar. Falei, você não vai ganhar e vai perder com a máquina na mão. Não, mais de 400 prefeitos estão comigo. Ou seja, a ineficiência, ele não queria assumir lado nenhum, veio o Tarcísio e tomou o governo do Estado. Isso aí eu tive essa conversa pessoalmente com ele. Vou falar isso para o Nunes também, vai perder com a máquina na mão. Porque ter a máquina na mão não vai fazer você ganhar uma política. Tem que ter um plano que leva São Paulo para algum lugar. O nosso plano de governo, o nome dele é SP50, e eu vou fazer um compromisso com o povo seguinte,
nós vamos levar São Paulo para 2050, só que dentro dessa década. Você pega uma frota de carros que tem 7 milhões de carros, 1,5 milhão de motos, e você pega aqui esse trânsito. Eu brinquei aqui com alguém, e aí, demorou? Como é que foi o trânsito? Eu não tenho problema de trânsito aqui em São Paulo, porque eu sempre chego de helicóptero. Eu falei para essa pessoa, nem sei quem foi, mas é da equipe de vocês, eu falei, eu vou lutar para não usar mais helicóptero. Ou seja, tem hora que eu pego o telefone, você está lá, lá perto do Itaquerão, você olha, você quer atravessar a cidade para o Campo de Marte, dá 1h40. Isso aqui é uma viagem rodoviária. Aí eu pego o helicóptero e atravesso em 5 minutos. Ou seja, um absurdo um trânsito desse, e depois a gente fala do trânsito. Agora, Pablo, você está falando muito de questão de tecnologia, de criação de novas empresas e estruturas. Agora, tem problemas emergenciais da cidade que têm que ser resolvidos e que não é apenas a inteligência artificial, é você detectar esses problemas e você buscar soluções mais efetivas. Eu queria saber, da cidade de São Paulo hoje, você já falou dessa questão da mobilidade. Agora, como se poderia resolver, por exemplo, a questão do transporte público em relação ao ônibus, que é uma grande reclamação que se tem dessa demora das pessoas, a falta de linhas de ônibus, então você não tem um sistema integrado que agilize também, e muita gente acaba optando por utilizar o carro pela ausência do transporte público adequado, aí fica com o carro, tem problema até ambiental em função disso, poluição e tudo mais. Então, essa é uma questão que está colocada. A outra é manutenção das cidades, zeladoria, é questão de árvores, de você ter agora preocupações ambientais também com a absorção de chuvas, de você estar preparado para fatores climáticos. Em termos práticos, né, não assim, uma coisa mais distante de criação de empresas, que é essa impressão que me passou. Como é que você começaria a administrar a cidade de São Paulo? Vamos tratar primeiro da poluição. O Bruno Covas falou que pularia de cueca, né, salvo engano, se ele não terminasse a limpeza do Tietê. Eu quero pegar essa promessa dele. Eu vou assumir isso aí, que se a gente não limpar, é tão simples fazer isso, mas tão simples. Aí você olhou de um jeito assim, não é possível. Então... Eu já vi várias tentativas na Então, você viu história. tentativa, eu vou dar um código. Às vezes as pessoas me Muita criticam. gente que prometia e depois não conseguiu. Não promete porque não dá conta de chegar no fim do que fala. E nem sabe as soluções. E aí é o seguinte, como que vai prometer você tendo um caixa de mais de 100 bi, mas já está tudo loteado? Não tem como prometer. Você sabe o que está acontecendo hoje? Eu estou analisando, o programa de governo, inclusive, não vai ter uma linha que não vai passar por mim, vai ser gente técnica que vai fazer, mas assim como nas minhas empresas, as linhas de gastos, eu olho tudo. Eu sou uma pessoa aficionada com progresso. Então, contem comigo nisso. Te dar situações simples aqui. Vamos pegar o trânsito. Por que não tem uma alma decente nesse país para falar assim, libera virar à direita quando o sinaleiro está fechado? Não precisa... qualquer um aqui que já foi nos Estados Unidos já vê que esse negócio funciona há décadas. Aí você fala, isso vai melhorar o quê? Isso pode aumentar até 15% no tráfego do trânsito aqui de São Paulo. Virar à direita com o sinaleiro fechado. Como que é isso? A população que às vezes nunca foi nos Estados Unidos, né? Grande parte da população brasileira nunca saiu do seu próprio município. Nós temos 5.557 municípios, da última vez que eu vi. A grande parte da população nunca saiu do seu próprio município. Então, eu falar um negócio desse parece absurdo. O que é o vermelho? Você chega no vermelho, a faixa da direita, você vai virar à direita. E a gente tem que adequar a cidade para isso também. Não é só falar, pode fazer. E educar as pessoas. Isso vai levar um ano para as pessoas entenderem. Ela precisa parar, olhar e virar à direita. Dá para ir. O que acontece? Situações simples, usando inteligência, pode mudar tudo. Nós temos, acho que 8 ou 9 rodovias que entram na cidade de São Paulo. E aí, quando eu te falei de tecnologia, se a gente fizer uma amostragem de 7 dias, capturando com inteligência artificial, eu falo isso porque eu mexo com isso. Pegando as placas e entendendo o tráfego que entra na cidade de São Paulo, aí eu dou um pulo aqui agora na França e mostro para vocês um modelo. Esse pedágio aqui, para a gente, é inútil. Tem que ter um pedágio que você entra, não paga na hora, mas na hora de sair na rodovia, pelo tanto que você andou, é o que você vai pagar. Então, a gente pegar isso e analisar, não tem como alguém com uma capacidade humana e uma calculadora bater o tráfego de trânsito de 7 milhões de carros. Nós precisamos de inteligência, de robótica, de tudo para ler isso. 9 entradas principais de São Paulo. Você pega ali a Castelo Branco, você pega a Anguera, você vai pegar Imigrantes, você vai pegar Ayrton Senna, você pega tudo que está entrando na cidade. Se você tirar ali uma amostragem de 7 dias, você sabe o que é o tráfego de São Paulo. Aí você pega aquele pedágio, ao invés de cobrar igual para todo mundo,
Mas passou, não interessa, andou meia volta. Tem gente que fica doido, ele tem que pagar um pedágio para fazer um retorno. Você faz igual na França. Você entra no pedágio e a intenção da eficiência é fazer ficar mais barato para o povo, não é aumentar o pedágio. Só terminar essa que eu acredito que isso pode resolver um grande problema em São Paulo. E aí as pessoas que não entendem, né, a gente tem governos que se esforçam a não terminar obras. O Brasil hoje tem mais de 120 mil obras paradas, e é de propósito. Não falta dinheiro nessa república. Falta gente que é pau na máquina para pegar e fazer e acontecer. Vai ter o problema de impaciência? Vai ter. Mas é assim. Tem problema de licitação. Ministério Público, Tribunal de Contas, Ótimo. Câmara Municipal. Como é que você vai lidar com esses três entes? É com enfrentamento ou com diálogo? Nunca, não tem enfrentamento. Porque quando você é antissistema, você às vezes... Eu sou antissistema? Não, quando você se coloca contra o sistema, eu não sou, não. Você tem reações. Né? Não, quem é antissistema trabalha para o sistema. O Brasil, que eu acredito que a gente vai conseguir construir, vai levar 50 anos. 50 anos. Não é coisa de eleição, não. O nosso problema é que a gente tem um monte de assaltante entrando, faz o que tem que fazer, vai embora, não termina e vira um caos. A gente tem... Eu estou escrevendo coisas para serem feitas, está aqui no meu celular o tempo inteiro. Então, mas você falou algumas coisas em relação a carro, pedágio, e eu não vi ainda uma coisa prática. Eu já te falei a coisa prática, eu te falei das 9. Transporte é muito público. Bom. Transporte público. Se a gente investir em ônibus elétricos, igual na China, a gente aumentar a capacidade das pessoas, né? Você coloca ônibus de 2 andares, você pegar e tirar essa poluição, que é coisa prática, porque está todo mundo inalando esse negócio. Se você for pegar a poluição aqui no centro de São Paulo, você não vai acreditar. Você pega pela sua... Na hora que você vai tirar essa caraca do seu nariz, se você for para o interior, você vai ver, a mesma pessoa é cor diferente, pela poluição. As 9 entradas, salvo engano, de São Paulo, a gente criar bolsões de carro para interligar com os sistemas que a gente já tem. Pelo amor de Deus, eu não entendo como que não tem um trem-bala aqui nessa cidade até hoje. Como que não tem um sistema rápido para atravessar essa cidade? Por que tem esse tanto de caminhão atravessando a Marginal? Parece que a gente é um povo que aceita idiota governar a gente. Tem tanta gente inteligente para rodar esse tráfego de trânsito aqui. Por que não terminou o Rodoanel até hoje? Fazendo aniversário de décadas. Problema de obra e licitação. Então, o problema não é só a licitação, é disposição para terminar. Licenciamento. Não, tem licença ambiental, beleza, mas não é só isso, não. Os políticos profissionais... O político não gosta de inaugurar a obra. Não, ele ama inaugurar a obra, igual o Ricardo está fazendo, só faltando 3 meses. Ele não quer terminar a obra, o prefeito político não quer calma, ele quer terminar de uma vez só, gastando 5 bilhões sem licitação, está todo mundo de olho nele, isso aí vai dar problema para ele. Eu achei bonito, eu assisti a entrevista dele, na hora que terminar o mandato dele, ele vai arrumar um problema gigantesco, porque parece que está resolvendo tudo de uma vez para mostrar que ele é bom nisso. Eu vi uma reportagem eu não sei de quem, mas uma pesquisa, há menos de um ano atrás, 77% dos paulistanos acham que ele gasta o dinheiro errado. Mas o que acontece? Juntando o dinheiro no caixa para injetar tudo de uma vez numa eleição. Esse é o modus operandi de todo mundo que é profissional na política. Não faz durante o tempo todo, o cara tem 208 semanas para fazer as coisas, ele faz em 14 semanas, tudo de uma vez, para o povo assustar com as obras. Falar, não, vamos deixar, porque o nosso perfil psicológico é um perfil de estabilidade. As pessoas querem isso. Quanto que você falou em relação ao Ministério Público e tudo, não começa projeto se não tiver alinhamento. Vamos começar na tora para depois o outro ter que bancar isso. A gente não começa sem ter alinhamento. Eu sou 100% a favor de você não começar coisas que vão destruir o meio ambiente. Eu estou te perguntando isso porque eu vi uma entrevista recente sua que você, inclusive, comenta sobre erros que teriam levado Bolsonaro à derrota eleitoral. Sim. Você disse que não vai repeti-los. Não tem como repetir. Você tem consciência de que houve excessos do ex-presidente? Claro. E eu te perguntei, no âmbito municipal, nessa sua relação com o establishment, com as instituições locais. Sim. Que elas estão aí, você não é só o fato de você ser eleito que vai deixar de ter um Mas eu te falei que eu não né? sou antissistema. Nós vamos criar um sistema político. Não sou anti nada. Você é um político, então. Agora você é um político... Político vem... Eu gosto de explicar isso, porque o povo às vezes pensa que política é um negócio assim assustador. Esse nome vem do grego. Politeia significa organização de cidade. Vou te falar aqui coisas práticas, que às vezes as pessoas não valorizam. Se em 208 semanas, se eu estiver governando essa cidade, não tiver 3 milhões de árvores aqui, isso aqui não for a cidade mais arborizada desse hemisfério sul, eu dou tudo que eu tenho de patrimônio para essas pessoas. Aqui na cidade de São Paulo tem mais de 500 mil de árvores.
E aí eu posso te falar com segurança. Se você aumentar o número de árvores, você vai melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Eu vou